Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais um encontro nosso aqui. Nós começamos semana passada a falar sobre por que que os nossos alunos, por que que as crianças não param quietas. Falamos da primeira onda na aula do encontro anterior, onde a gente refletiu um pouquinho sobre o prazer como valor, o prazer como grande medida. A meta da vida, a meta das pessoas, desses jovens, é o prazer, e isso torna-se um problema na educação, porque então eu vou ter um jovem, uma criança, que só vai querer a parte prazerosa das coisas. Olha a diferença quando eu coloco na vida de uma pessoa o valor do sacrifício, do amor, da justiça, da caridade, e quando eu coloco para ela o valor do prazer. Eu ainda vou dar uma aula sobre isso, mas a gente precisa ensinar os nossos filhos a se frustrarem na vida. Eu tenho um texto, eu acho que ainda não foi publicado no Instagram, mas está para ser publicado ainda esse mês de janeiro, sobre pai, frustrem os seus filhos, né? Pai, deixem seus filhos errarem, no sentido assim, falem para eles que eles não são mais lindos do mundo, que eles não vão acertar sempre, para sempre, que eles não vão ganhar sempre o jogo, que nem tudo que eles querem eles vão poder ter, porque isso só vai fazer bem para eles quando eles entrarem no mundo real. E quanto mais próximo eu transformar minha casa do mundo real, sem deixar com que a realidade contamine meu filho, melhor para ele quando ele acessar essa realidade lá fora. Joia? E hoje a gente chega na segunda onda. São três, você lembra? A primeira ali de 1914, a segunda dos anos 60 e uma terceira onda que a gente pode levantar aqui, que inicia-se a partir dos anos 2000 e chegamos em 2024. E qual é a segunda onda que vai acontecer ali nos anos 60? A partir dos anos 60, nós temos o sexo entrando na vida da sociedade. O que significa esse sexo que entra na vida da sociedade? É que se começa a se discutir o sexo. Coisa que era inimaginável um século antes. Né? Tem o. E agora, hein? Acho que foi o doutor Ítalo, não sei. Acho que foi o doutor Ítalo, Ítalo Marcílio. Ele foi para Portugal e ele foi conhecer a casa da mãe dos pastorzinhos de Fátima, que apareceu, né? A Fátima apareceu para os pastorzinhos. E assim, como que era a casa? Uma casa pequena, modesta, simples, só que o que chamou a atenção do Ítalo não foi a questão da pequenez da casa, o que chamou a atenção dele, e eu trago essa reflexão para aqui agora, é que a casa não tinha porta nos quartos. No quarto do casal não havia porta. Havia uma cama de metal ali, um armário e só. E automaticamente o Ítalo brincando, mas com muita profundidade, como que esse casal transava, meu Deus do céu, se não tinha porta? Eles tinham 6 filhos. Transar não era um problema para eles, vocês concordam? Tinha 6. E aí, sabe como eles transavam? Vou explicar como eles transavam para vocês. Eles transavam de maneira simples. Ó, eu estou falando de educação, tá? Eu estou falando de aluno, eu estou falando de pedagogia. Eu não saí da sala de aula ainda, estou dentro da sala de aula. Ah, mas falando de sexo, sabe onde eu vou chegar? Acompanha comigo o raciocínio. Então você tem aí, um século antes, esse casal tendo uma relação sexual naquilo que a relação sexual pede. Papum, foi lá, foi, resolveu. Não tinha história de bater meta. Não tinha o prazer como grande meta até. Tinha a relação dos dois ali, procriativa, unitiva, e acabou. Não tinha uma neura de, ai meu Deus, eu preciso fazer aquela posição, eu preciso fazer com que minha mulher, o meu marido precisa fazer aquilo, né? O tamanho do pau do meu marido tem que ser assim. Não tinha isso. E qual a relação que você vai ter com isso da escola? Vou mostrar para vocês, acompanha comigo. A partir então do momento que você tem uma porta, passa-se a ter uma intimidade do casal.
E o sexo, seguindo a lógica do mercado, seguindo a lógica da contemporaneidade, o sexo passa a ser, então, a busca da excelência. Eu não faço sexo, eu tenho performance, eu dou um show. Né? Infelizmente, é isso que virou o sexo. O sexo virou uma relação de orgulho, de ser orgulhoso. De, eu tenho que dar prazer para minha mulher, eu tenho que gozar, eu tenho que satisfazer meu marido, ele tem que gozar bem. O sexo não é isso, meu Deus do céu. Nunca foi e não deveria ser. Por quê? Porque a partir do momento que o sexo se torna, então, algo de excelência e de performance, você começa a criar o que não havia antes, que era a frustração. A galera broxava no passado? A galera broxava no passado. Mas menos do que hoje. Por quê? Porque no passado não havia frustração. Da maneira como há hoje. O cara ia lá, metia e acabava o problema. E para a mulher estava lindo e maravilhoso. Agora não. Agora ele precisa transformar a mulher de ponta cabeça, colocar no teto com uma mão não sei aonde, com o pé não sei aonde. É aí que vai entrar então, por exemplo, né? Vibrador, gel, filme, um monte de artifício para criar grande performance, para criar a grande cena. E qual é o resultado disso? Frustração. O sexo deixa de ser uma finalidade e passa a ser a busca do prazer pelo prazer. Por que você faz sexo? Para gozar, para meter. Não, eu faço sexo para ter união com a minha esposa. Eu faço sexo para a gente gerar filho. Eu faço sexo porque eu amo ela a um ponto que se transforma em amor carnal. E acabou ali. E isso não é o pior ainda da história. Né? A gente vai ver lá na terceira onda que vai ter um agravante nesse ato sexual que vai ser a pornografia. Deu um spoiler aqui. Que aí a gente vai ver como isso afeta ainda mais a questão sexual. Então veja, os próprios pais já estão inseridos na ótica de eles darem prazer, na ótica deles ser o pica das galáxias. E a gente escuta os nossos alunos, os nossos jovens falando a mesma coisa. Né? Quando eu pegar, vou destruí-la. Se eu vou meter muito, ela não aguenta nem a metade. Como chama isso? Frustração. É o que vai ser gerado. O que não tem nada a ver com o sexo, porque o sexo não tem que ser frustração nenhuma. E aí o que acontece nos anos 60? Nos anos 60 aparece uma tecnologia chamada pílula anticoncepcional. O que a pílula vai fazer? A pílula vai ser como uma faísca nesse monte de feno de mentalidade que já está entendendo a vida de maneira errada e colocando prazer no centro da vida. Reflexo disso? Reflexo disso. Prazer. Busca desenfreada do prazer. Ou seja, transem muito. Tenham muito prazer sem as consequências. O que acontece com os nossos jovens? Eles não têm consequência dos atos. E quantas vezes na sala de aula você não fala, olha, tem que estudar, olha, tem que fazer faculdade, olha o que dá quem não estuda. Você não está falando isso? Você não está falando que o que ele está fazendo agora vai gerar uma consequência depois? Quando nós estamos lá nos anos 60 e entra então o anticoncepcional, de certa maneira a gente está tirando a consequência do ato. O que nós estamos fazendo? Nós estamos infantilizando. Nós estamos dando ainda mais energia para que o prazer seja a tônica da vida daquela pessoa. Para que a meta dela seja única e exclusivamente esta. E automaticamente a gente está o quê? Infantilizando. Estamos tirando o amadurecimento porque nós estamos tirando as consequências, nós estamos tirando as consequências dos atos. O que são os nossos jovens? O que são os pais desses jovens? O que nós somos?
seres inconsequentes muitas das vezes. Tão imaturo quanto nossos alunos, tão imaturo quanto os pais deles. Essa é a segunda onda que a gente percebe que vai levar a gente a tentar responder por que então que o meu aluno não para quieto na sala de aula. Certinho? Siga-nos, acompanhe, ative as notificações. Tem vídeo novo aqui todo dia. Lá no Instagram também tem muito conteúdo bacana. Siga-nos lá também. Um abraço, Deus abençoe a todos. Até a próxima.